Oi, gente, tudo bem com vocês? Olá, né? Quanto tempo, né? Estamos aqui. Eu tava meio ausente por motivos de saúde, né? Como eu falei, mais ou menos, eu passei por uma cirurgia no olho há algumas semanas atrás, acabou não dando tempo de gravar semana passada. E antes eu tava um pouco preocupada, por isso as semanas que não teve programa foi meio que por culpa disso também, né? Eu tava preocupada, não tava conseguindo focar, mas deu tudo certo. Estou bem. Era uma cirurgia simples, eu entrei em pânico por motivos não existentes, assim. Mas estou bem, né? Como eu já disse, eu tô enxergando bem melhor. O que é muito bom, principalmente porque eu trabalho com coisas visuais. E também por causa do podcast que eu assisto filmes. Eu até acho que eu tava assistindo menos filmes do que o normal, porque eu tava tendo um pouco de dificuldade de enxergar eles. Por exemplo, eu tava conseguindo enxergar a legenda da TV a 2 metros de mim, sabe? Eu precisava ficar muito perto da TV pra conseguir enxergar a legenda, e mesmo assim eu percebia que as coisas estavam meio fora de foco. Agora já assisti alguns filmes desde, né, da minha recuperação e tô percebendo que tá melhor. Eu tô numa distância normal da TV, né? Então tudo vai melhorar, né? Agora saiu o Oscar, né? Saiu indicados do Oscar esses dias. Eu vi pouquíssimos. Eu não tô com vontade de ver nada. Assim, só Minari, que é a única, assim, que eu olhei e falei, nossa, esse filme parece ser muito bom, eu quero assistir, não tive oportunidade ainda. Vou ter que apelar pra meios, né, porque não vai chegar aqui de jeito nenhum. A minha torcida vai pra Nomadland, porque eu acho, tudo indica que ele vai ser um dos grandes vencedores por causa dos outros prêmios que já ganhou. E também foi o único que eu realmente gostei bastante. Eu vi os outros, eu gostei, eu achei legal, mas nenhum assim, fiquei, nossa, esse filme é muito, muito bom. Mas é isso, eu vou provavelmente fazer um episódio sobre as minhas apostas para o Oscar mais pra frente, mais perto, provavelmente na véspera da premiação, porque vou ver se eu consigo assistir mais alguma coisa até lá, né? Bom, né, nesse meio tempo eu assisti muito pouca coisa, eu acho que vocês repararam que aqui no podcast eu tava tirando leite de pedra com questão de conteúdo, eu não tava vendo muita coisa assim pra comentar, mas eu tava lendo bastante. Eu tô com essa meta, né, de ler um livro por mês. Até agora está dando tudo certo. Eu estou gravando esse programa no dia que ele vai ao ar, dia 20 de março, né? E eu já li 3 livros. E eu tô acabando o quarto. Eu acho que até o final de março eu termino o meu 4º livro do ano, o que, né, é ótimo, maravilhoso pra mim. Então, no programa de hoje eu resolvi comentar sobre os 3 livros que eu já li esse ano. Eu gostei bastante dos 3. Uns eu gostei mais, outros eu gostei menos, mas gostei, no geral. E queria, assim, dar um resuminho e fazer alguns comentários meus sobre os livros. Então, vai ser um programa um pouquinho diferente hoje, mas vamos que vamos para as leituras da semana, que na verdade são as leituras do ano, né? O primeiro livro é Kindred, que aqui no Brasil recebeu o subtítulo de Laços de Sangue. Eu tô indo por ordem cronológica, né, que ele foi o primeiro livro que eu li no ano, mas ele foi o meu favorito, né, desses 3 que eu vou falar hoje. Eu já vou começar com o melhor, assim, né, eu já comecei o ano com a expectativa lá em cima, né, então vamos ver o que vai acontecer. Eu li ele bem rápido, ele tem um pouco mais de 400 páginas na edição brasileira, eu li em 15 dias, eu li muito rápido esse livro, considerando o tamanho dele, assim. Ele foi escrito pela Octavia E. Butler, que é uma norte-americana, e ele foi publicado originalmente em 1979. Curiosamente, ele só ganhou uma tradução aqui no Brasil em 2017 pela editora Morro Branco, que é a atual editora do livro. Eu li a versão digital, então eu não tenho muitos comentários sobre como que é a impressão e as páginas e papapá, que é meio que uma área de expertise minha, mas eu tô lendo ultimamente só livro digital por uma questão prática e também por uma questão econômica, né? Então eu não consigo avaliar como que está a qualidade gráfica dos livros impressos no Brasil atualmente, porque eu realmente parei de comprar livro alguns anos atrás. Mas voltando a falar do livro, ele é classificado como uma ficção científica, mas pra mim ele é muito mais uma ficção histórica com um elemento de fantasia, né? Se a gente for pra essa parte técnica da diferença entre ficção científica e fantasia, né? O livro, ele conta a história da Dana, uma escritora que ela vive tranquila, sua vida nos anos 70, com seu marido e com seus bloqueios criativos, porque, né? Não tem história com o escritor se ele não tá tendo algum
bloqueio criativo. Mas esse não é o foco aqui. O que acontece é que, do nada, ela é transportada para 1800 e alguma coisa, para salvar um menino. O livro, ele é todo narrado em primeira pessoa e no começo a gente fica tão perdido quanto a protagonista, que ela demora para entender o que tá acontecendo e para fazer as ligações que a sinopse oficial da história já te mostra. Você já entra na história sabendo mais do que a Dana sabe, assim, o que pode ser bom, pode não ser bom. Eu já entrei sabendo e gostei da história, mas eu vou tentar manter um pouquinho de suspense aqui. E com isso, ela acaba sendo transportada diversas vezes para o passado para salvar a vida dessa mesma pessoa em épocas diferentes da vida dele, em situações diferentes e ficando quantidades de tempos diferentes longe de casa. E com isso, muitas coisas acontecem e muitas reflexões são feitas, mas é um livro muito de acontecimentos e eventos mais do que de reflexões e pensamentos, por mais que tenha um pouco dos dois também. O livro, ele dá uma subvertida naquela sensação de vontade que a gente tem de voltar no passado, né? Que em várias outras situações a gente vê a viagem no tempo como algo divertido, como algo desejado, como uma grande aventura que a gente pode ver e ver eventos históricos acontecendo na nossa frente. Isso é uma coisa que 2020 nos ensinou, é que não é legal passar por grandes eventos históricos, né? Então, porque a gente vai querer voltar no passado para uma época que, sei lá, não tinha esgoto encanado para viver esses momentos estranhos, né? E é justamente o que esse livro faz, porque a protagonista, assim como a autora, é uma mulher negra. E ela se vê transportada nos Estados Unidos que ainda tinha escravos, então tudo fica muito complicado para ela. Ela tem os conhecimentos do futuro, mas ela também precisa fazer muita coisa que ela achava que nunca ia fazer na vida dela por questão de sobrevivência. Às vezes... gente, eu não vou ficar falando aqui, mas acontece bastante coisa, assim, bastante coisa interessante e bastante coisa complicada. E é um livro muito bom, assim, ele te dá vontade de ler, você quer saber o que vai acontecer, você já começa o livro sabendo de uma grande coisa que acontece, porque é daquele estilo que o primeiro capítulo, que é meio que um prólogo, fala uma ação que acontece lá na frente e depois ela volta. Não, eu vou falar pra vocês o que aconteceu comigo até então, eu vou começar desde o começo. Aí ela começa a contar a história, no meio você já não tá nem lembrando mais que aconteceu aquilo, e no final acontece aquilo, e você fica... meu Deus. Justamente por causa das discussões que eu tava falando que o livro traz, eu achava que ele era uma obra contemporânea. Eu não sabia que ele era um livro de mais de 40 anos. Eu sabia que ele era um lançamento relativamente recente aqui no Brasil e fui ler achando que era um livro recente. Eu fiquei muito surpresa com a idade dele e, ao mesmo tempo, bate aquela tristeza de que alguns questionamentos e algumas conversas não evoluíram tanto assim de 40 anos pra cá, né? O livro, ele não é perfeito, tá? Eu tenho algumas questões, principalmente com a grande resolução final de tudo, eu achei um pouquinho corrido. Eu queria saber mais sobre algumas coisas que aconteceram e foi meio que pulado para uma outra parte. Eu queria saber como que aquilo se resolveu. Eu acho que umas 50 páginas a mais ajudaria nisso, talvez até menos. Mas também corre o risco de ser aquela coisa explicada demais, né? Que tem gente que acha ruim também. Então, no final, tem isso, né? Esse foi meu primeiro contato com a autora. Eu gostei muito. Infelizmente, ela já é falecida, mas ela tem vários livros publicados. Alguns estão traduzidos em português também pela editora Morro Branco, pelo que eu pesquisei. A editora, que eu não conhecia, porque eu fiquei bastante tempo sem ter muito contato com o mercado editorial, ela parece ter bastante autoras mulheres de ficção científica, então eu fiquei bastante interessada até em conhecer mais escritoras que não chega pra gente aqui no Brasil, né? Tem coisa de 100 anos que está sendo traduzido agora, então vamos ver, né, o que o futuro traz pra gente, o que eu vou ler ainda esse ano, porque tem umas coisas na minha lista bem interessantes, aí eu volto pra cá pra falar o que eu achei. O segundo livro do meu ano, ele também foi escrito por uma mulher e é um clássico da literatura e eu subestimei ele por ser um livro fino, né? Então eu falei, não, vou dar conta. E eu quase não dei conta. Eu demorei quase 2 meses para ler as 200 e pouquinhas páginas do Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. E até agora eu ainda fico pensando... se eu gostei ou não. Na verdade eu gostei, mas assim, o quanto que eu gostei, o quanto eu achei enfadonho e
isso, né? De maneira geral, foi uma experiência bastante curiosa e valeu a pena, mas eu não repetiria e eu fiquei meio assim de ler outras coisas da autora, pra ser bem sincera. Mas vamos ver no futuro. Eu queria muito ler Orlando, porque eu gosto muito do filme. Talvez daqui a uns 3 anos eu esteja mais madura e aí eu consigo dar conta, vamos ver. Aguardem os próximos capítulos. O livro, assim como boa parte das obras da autora, ele é narrado em fluxo de pensamento, ou seja, é uma bagunça. Principalmente para quem não tá acostumado com esse estilo. Eu já tinha lido o Clube da Luta no ano passado, inclusive eu fiz um programa sobre isso, sobre o filme e o livro do Clube da Luta. E o livro, ele segue um estilo similar. E eu achei que, por causa disso, porque eu tinha conseguido vencer o Clube da Luta, eu terminei de ler, não gostei, mas consegui terminar de ler. Então eu achei que seria fácil ler Mrs. Dalloway, mas não foi. O livro, ele narra um dia na vida da senhora do título, a Clarissa Dalloway, que mora em Londres, tem um marido político, tem uma vida confortável. Ela vai dar uma festa naquela noite, então ela tá ocupada com os preparativos. Tá indo comprar festa e falar com as pessoas e conversar com as empregadas sobre o cardápio, esse tipo de preocupação. A questão aqui é que o livro ele não fica só na cabeça da Mrs. Dalloway. Nossa protagonista, ela vai alternando para outros personagens conforme eles vão aparecendo. E ele não te avisa isso, ele só vai, né? A maioria dessas pessoas, elas acabam orbitando a vida da protagonista, como a empregada, o marido, um antigo amigo que quase virou marido e 30 anos depois ainda não superou esse fora, e etc. Conforme as pessoas vão passando perto dela ou ela tem interação com as pessoas, o ponto de vista muda do nada e com o tempo você vai se acostumando, mas ainda assim aquelas coisas que se acostuma, não é que se acostuma porque você gosta, né? Mas um dos pontos de vista, ele é completamente aleatório, que é de um jovem que ele voltou da guerra com trauma e vive em depressão. A gente só entende como que essas duas histórias vão se interligar nas páginas finais, e mesmo assim, essa ligação ela é muito mais metafórica do que envolvendo alguma ação, né? Afinal, a ação é algo que não tem muito no livro, né? São eventos e ações cotidianas e alguns flashbacks para que a gente possa entender melhor quem são aqueles personagens e o que cada um pensa do outro, quais são as suas relações. Eu acho importante a gente manter em mente que o livro ele foi escrito em 1925, que era uma época que fluxo de pensamento não era algo comum. Esse livro ele é contemporâneo do Ulisses, do James Joyce, que também é um clássico. É um calhamaço gigantesco que eu não sei se algum dia eu vou ter coragem ou capacidade para ler. Mas ele tem uma vibe bem parecida, mas com eventos mais dramáticos e gloriosos, enquanto Mrs. Dalloway é um livro muito mais intimista e cotidiano, por assim dizer. Ambos os escritores, eles representam a vanguarda de sua época. Eu acho muito interessante a gente observar algumas coisas no clássico, que tem a parte que ela não parece nova pra gente, porque ela foi replicada tanto por tantas pessoas que vieram depois, com níveis diferentes de sucesso e às vezes até melhor, que hoje a gente olha e não acha que aquilo é novo ou inovador, porque a gente é tão acostumado que não percebe, né, que foi lá que começou. E assim como tem essa parte, também tem as partes que nos causam estranheza, mesmo depois de todos esses anos e mesmo depois dessas obras sendo referência para tanta coisa, sempre tem uma coisinha ali que a gente olha e acha estranho. O livro, ele fala muito sobre doenças mentais, assim, não de maneira explícita, mas se dá para perceber pelos narradores que ninguém tá bem, né? Assim como a vida é, né? Mas tem algumas conversas que parece que só surgiram há poucos anos atrás, como o do estresse pós-traumático, principalmente em pessoas que voltam da guerra, até porque se você parar pra pensar em filmes de até uns 20 anos atrás, eles glorificam a guerra, né? Os homens voltam heróis, sendo que não é bem assim, né? E aqui a gente já tem esse personagem, as pessoas tratam ele como se fosse um herói de guerra, mas ele voltou destruído, ele perdeu o melhor amigo dele na guerra e ele é só uma casca de ser humano, tanto que acontecem algumas coisas com ele. Mas eu acho, por mais que não fale que ele tem estresse pós-traumático, fica bem claro que, tipo, ele não tá bem. E isso também acaba despertando do lado de outros personagens também, e isso também é um retrato da própria autora.
A Virginia Woolf, ela acabou se suicidando alguns anos depois também, né? Então, por mais que os pensamentos sejam de personagens diferentes, eles acabam refletindo os pensamentos da própria autora em várias questões. Outros temas que são presentes no livro também são o que significa ser uma mulher na sociedade daquela época, que mudou de lá pra cá, mas se a gente parar pra pensar, não mudou tanto assim. E também temos passagens que sugerem atração sexual e afetiva por pessoas do mesmo sexo, tanto homens quanto mulheres, depende do personagem. Eu amo consumir essas coisas, livros, filmes, etc., antigas que são, entre aspas, transgressoras, porque eu tenho bagagem, eu tenho argumento pra calar a boca de gente conservadora que vem com esse papinho de ai, na minha época não tinha essa sem vergonhice, porque tinha sim. Essas coisas sempre existiram. Você que é um chato. Aparentemente tem uma adaptação cinematográfica do livro de 97, protagonizada pela Vanessa Redgrave, mas não ouvi falar muito bem dele e também não encontrei pra assistir de maneiras legais, então fico devendo essa. Eu não consigo conceber uma adaptação desse livro, pra ser bem sincera, porque ele parece tão complicado, sei lá, é muito abstrato algumas coisas, é difícil traduzir pro visual, pelo menos pra um filme live action, talvez pra uma animação seja mais interessante, sei lá. Tem o filme As Horas, que na verdade é uma adaptação de um livro do mesmo nome, que usa elementos do Mrs. Dalloway e da vida da própria Virginia Woolf, afinal, né, tem isso no livro também. E esse outro autor que escreveu esse livro baseado nesses materiais, e tem esse filme que é baseado nesse livro, ficou confuso, espero que tenha entendido, que é um filme muito bom. Eu não revi depois que eu li o livro, eu tô querendo rever, talvez tenha aí um episódio sobre As Horas no futuro, vamos ver. Eu tô prometendo um monte de coisa nesse episódio. Um último comentário aqui sobre o livro, só pra fechar essa parte do programa. Às vezes, a gente não se atenta ao tradutor do livro que a gente tá lendo. Isso não é um problema. Mas se a gente fala de uma obra tão antiga que entrou no domínio público em 2012, é normal que ela tenha várias traduções e que elas sejam diferentes entre si. Eu li uma edição da Companhia das Letras com o selo da Penguin Clássicos, que foi traduzido pelo Cláudio Alves Marcondes. A tradução clássica para o português, por assim dizer, foi feita pelo Mário Quintana em 1946 e até hoje é considerada a melhor tradução, né? Eu li o livro com minhas amigas e, inclusive, muito obrigada, meninas. Eu nunca consegui terminar esse livro sem vocês. E cada uma tava lendo uma edição diferente. Tinha até umas corajosas que estavam lendo o livro em inglês. E a gente comparou um pouco algumas coisas pra ver as diferenças, né? A tradução que eu li era a mais simples e mesmo assim eu sofri. Agora, o original em inglês é uma loucura. Boa sorte se alguém quiser ler no idioma original. Mas em contrapartida, o livro tem muita frase memorável. Eu grifei um monte de coisa aqui na minha cópia. Dá pra você se sentir bem inteligente quando você vai entendendo o que vai acontecendo. E tem muita frase que dá pra você usar assim pra pagar de cult. Nosso último livro de hoje é o que eu menos tenho que falar sobre. Ele é um suspense, então justamente não posso ficar falando muita coisa pra não estragar a emoção de quem for ler o livro no futuro. Eu tenho uma relação meio bizarra com esse gênero literário. Eu gosto bastante de ler suspense, principalmente para curar uma ressaca literária, para ler depois de algum livro que foi difícil de terminar, seja pela linguagem, pelo tema, ou por eu não estar gostando, ou até mesmo para quando eu fico muito tempo sem ler, para meio que ser o aquecimento para eu ler outra coisa, né? Quando eu leio suspense, eu meio que não faço mais nada da minha vida, porque eu fico obcecada e quero saber o que vai acontecer. Então eu acabo lendo muito rápido, absorvo médio as coisas e dali alguns meses eu já tô esquecendo já. Mas eu falo, não li, gostei, foi ótimo. E eu nem lembro direito o que aconteceu mais. Por isso não leio o gênero com tanta frequência. Até porque eu tenho algumas questões com alguns clichês e com alguns padrões que eu vejo se repetindo bastante. Eu sinto uma vergonha alheia, às vezes, de algumas situações que sempre acontecem. A maioria tem narrador em primeira pessoa, que me irrita um pouco. Alguns outros vícios que sempre aparecem, eu não sei. Às vezes eu tenho a impressão que os narradores sempre são a mesma pessoa, por mais diferente que sejam os livros. Eu não sei. E a pior parte pra mim é um final que seja mais ou menos pra encerrar uma jornada que foi empolgante, o que geralmente acontece comigo. Seja porque eu adivinhei o que vai acontecer já na metade do livro, ou porque a resolução, tipo, o negócio ficou tão gigante, tão absurdo,
que o autor não conseguiu fazer uma resolução, então ele tirou um plot twist da bunda dele pra fechar a história e você fica... Hã? O que aconteceu? Que já aconteceu também. Ou até porque às vezes é meio anticlimático o final, então às vezes eu fico, não, foi tão legal eu ler esse livro, mas nossa, o final foi tão... Então por causa disso eu não leio com tanta frequência assim, até porque tem muita coisa parecida. Se você fica lendo um livro desses atrás do outro, você começa a perder a graça, sabe? Dada essa minha introdução, o último livro que eu vou falar aqui é A Paciente Silenciosa, escrita pelo Alex Michaelides, eu acho que é assim que se pronuncia. Foi publicado em 2019 e chegou aqui no Brasil no mesmo ano pela editora Record. A história é sobre um assassinato, claro. Encontram um homem amarrado e morto na sua casa e a esposa está do lado, desorientada. Desde esse dia, ela não pronunciou mais nenhuma palavra, nem mesmo no julgamento que a declarou culpada, e ela acabou internada numa instituição. O narrador da história é um psicólogo recém-chegado a esse hospital psiquiátrico que ele quer conduzir a própria investigação dele e, de alguma maneira, provar a inocência da paciente silenciosa do título. A história ela tem uma referência central numa tragédia grega que eu não conhecia, que chama Alceste, do Eurípides, que, como eu disse, eu não conhecia, parece uma daquelas obras obscuras que o pessoal esconde da fanbase, mas em resumo, bem resumão, assim, ela fala sobre problemas de matrimônio e sacrifícios pelos outros. Eu gostei da jornada, eu gostei que a narrativa em primeira pessoa do psicólogo acaba se alternando com as páginas do diário da protagonista, então esses dois pontos de vista eles acabam se complementando, e eu fiquei ligeiramente surpresa no final, de um jeito positivo. Eu fui sacando o que estava acontecendo quando as coisas estavam realmente se resolvendo, sabe? Então não foi uma coisa que eu estava desconfiada desde muito tempo. Não é o melhor livro que eu já li, mas também não é o pior. Então foi uma leitura leve, foi uma leitura fácil. Ele me entreteu, ele me surpreendeu, então fica a recomendação. Eu demorei um pouco para ler porque eu terminei de ler ele no meu pós-operatório, então eu não podia ficar forçando minha vista. Então imagina como foi segurar as 100 últimas páginas de um suspense quando você não pode ler muito de uma vez. Foi realmente uma prova de fogo que eu passei. Eu demorei 3 dias para ler só as 100 últimas páginas, porque eu tava com o meu autocontrole lá em cima e o meu olho doendo, então técnicas. Mas eu li ele bem rápido, eu acho que eu li ele em uns 10 dias, assim. Então, é isso, gente. Eu dei hoje, não falei de filmes, mas... Quer dizer, eu falei de As Horas em algum momento, né? Não tem adaptação de Kindred até hoje, acho bizarro, porque é uma história muito legal. Tem algumas coisas que realmente talvez seriam um pouco problemáticas, mas... De um modo geral, eu acho que dá pra ser bem feito, dá pra ser um filme muito legal. A Paciente Silenciosa, eu vi alguma coisa que eles querem fazer filme... Mas eu acho que alguma produtora comprou os direitos, mas até agora não tem nada certo. Então, vamos ver, né, o que vai acontecer. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. O que vocês estão lendo? Vocês costumam ler alguma coisa? Como que tá aí o ritmo de leitura de vocês? Comenta pra gente lá no Instagram, o @filme.da.semana, ou no Twitter, o @filme_da_semana. Fala com a gente aí, curte nossas coisas. E até isso, até semana que vem. Tchau, tchau.